queridos! Olá, terceiro ano! Vamos começar mais uma atividade e agora teremos a nossa aula de história. Bem, vamos fazer essa nossa atividade, esse nosso exercício da página 359, tá certo? Bem, que é o É Sua Vez. Esse conteúdo, ele fala um pouquinho sobre a história dos nossos bairros, tá certo? A história que tem na nossa cidade sobre os bairros. Então é muito importante fazer essa atividade, pois ela será valendo uma parte da nota de história, tá certo? Será uma atividade que vamos apresentar, vamos pesquisar, tá certo? E vamos fazer o nosso trabalho escrito, que será entregue e será apresentado na nossa próxima semana, tá certo? Bem, a parte do trabalho, de como deve ser escrito, como vocês vão trazer, Tia Débora vai explicar na nossa aula escola, tá certo? E a nossa pesquisa, essa atividade, vocês vão fazer em casa, tá? É a nossa aula em casa. Então, aí, na nossa atividade, ela diz assim: chegou a hora de conhecer mais da história da cidade. Vocês já devem ter notado que, assim como as cidades, as ruas, os bairros, monumentos, edifícios e locais de passeio têm um nome. Muitos desses lugares recebem nomes de pessoas famosas ou de acontecimentos de destaque na história. Como temos aí o exemplo da rua Santo Dumont e a rua Olavo Bilac. Essas ruas, algumas ruas, recebem o nome de pessoas com importância histórica, por exemplo, a rua Santo Dumont e a rua Olavo Bilac, no bairro Cambuí, Campinas, São Paulo. Então, cada um deles tem uma história por trás do nome das ruas, dos nomes dos bairros, em homenagem a alguém ou alguma coisa que aconteceu de grande importância na cidade, no estado ou até mesmo no país. Então, esse nosso estudo, essa nossa pesquisa é partindo da história desses locais. Como já estudamos lá na nossa matéria de geografia, que os bairros eles são separados, né, aquele grupo de ruas, e cada rua tem o seu nome. E hoje na nossa aula de história faremos a pesquisa sobre os bairros, por que existe esse nome, tá certo? Essa atividade de pesquisa de história, ela será junto com a nossa pesquisa de geografia que faremos na próxima semana na escola, que vamos montar essas ruas e vamos apresentar um pouquinho delas. Só que também é importante a gente fazer essa pesquisa, de ter essa pesquisa, de conhecer a história de cada rua. Então vocês podem pesquisar a história da sua própria rua, tá certo? Então essa atividade ela será em conjunto da sala. Cada um pesquisará a sua rua e vamos juntar, né, essas ruas, essas pesquisas e vamos apresentando, como a tia Débora já explicou, como são as apresentações em sala. Então o nosso livro mostra uma indicação de pesquisa. São 6 pesquisas, tá certo? E dá pela quantidade de alunos que temos em cada grupo. Então cada pessoa ficará responsável por apresentar uma partezinha dessa, que vou dividir em sala, tá certo? Vou dividir o que cada um vai pesquisar em sala. Bem, temos aí a formação do município, primeiros habitantes, primeiros bairros, principais monumentos históricos, datas comemorativas, festas tradicionais. Então temos cada ponto desse, tá certo? Para fazer esse estudo. E podemos utilizar várias fontes de pesquisa, como relato de pessoas mais velhas que moram na cidade há bastante tempo, informações coletadas da internet, em jornais, revistas regionais, objetos e materiais que possam remeter a curiosidade sobre o local, imagem que ilustre o assunto da pesquisa. Então podemos levar para a nossa sala de aula essas imagens, tá certo? Podemos pesquisar em fontes, como no aniversário da nossa cidade, que sai um jornal falando sobre a cidade, tá certo? Podemos também pesquisar na internet, existem vídeos falando sobre a nossa cidade e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre esse livro que eu tenho, que é de Rita Albino Rafael, que é uma das moradoras da nossa cidade e que ela conta um pouquinho
pouquinho sobre uma memória, uma chuva de memória, que são memórias da nossa história, tá certo? Então essa nossa atividade vai ser falando sobre um pouco do nosso município, essas divisões, essas partes que faz parte, essas coisas que fazem parte da nossa região, tá certo? E vamos construir esse trabalho em conjunto. Então vou explicar a forma que vocês devem levar para a sala o trabalho escrito. E quem fizer já a pesquisa pode anotar em um rascunho, pode escrever em um rascunho que será levado para a nossa sala de aula e ensino para vocês a forma de escrever na nossa folha pautada, tá certo? Esse trabalho será em folha pautada. Então, meus amores, façam essa pesquisa, porque faz parte da nossa aula de história. Levem para a sala de aula que teremos esse momento de debater, de falar, de fazer o nosso trabalho, certo? Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. É uma aula que faz parte da nossa história, a história do nosso município, da nossa cidade, e que vocês vão poder ter mais um contato em conhecer e também apresentar a nossa história, certo? Beijo para vocês, meus queridos, e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!